Saudamos aos nossos irmãos e irmãs em nome de Jesus. Nesta tarde vamos estudar outro tema profundo da Palavra de Deus. E o tema que escolhi para esta tarde é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é verdade presente para nós hoje e seguirá sendo verdade presente até o fim dos tempos, porque se cumprirá ao pé da letra, como diz a mensageira do Senhor. Antes de abrir a Palavra de Deus, vamos orar. Querido bom Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te suplicamos que o mesmo Espírito que a inspirou seja o que nos ajude a compreender no seu verdadeiro sentido. E que ao estudar essa parábola, possamos ver a nossa condição como Tua vês. E que possamos passar por esse reavivamento, essa reforma, e que possamos realmente ter o azeite do Espírito Santo na nossa vida, e esse azeite espiritual, esse Espírito, possa transformar completamente o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. A parábola das 10 virgens se encontra em Mateus capítulo 25. Mateus 25 é uma continuação do sermão de despedida de Jesus de Mateus 24, onde fala dos sinais do fim. Jesus mostrou a condição da igreja e qual o nosso dever quando se aproximasse a segunda vinda, através de várias parábolas. A primeira é a parábola dos 2 servos, que começa em Mateus capítulo 24, versículo 44. Depois vem a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e então o julgamento das nações, quando todos então serão reunidos e Jesus separará os bodes das ovelhas. Então, nesta tarde, vamos estudar a parábola das 10 virgens e a sua relação com a igreja que está esperando o aparecimento do Senhor. Começo a ler a partir do versículo 1 de Mateus, capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Impressionante parábola. Terrível parábola, como vamos ver nesta tarde. Representa a nossa condição. Várias coisas interessantes me chamam a atenção aqui. Por exemplo, o que significa a vinda do esposo, que é a mesma coisa que a vinda do Filho do Homem, no versículo 13. Quem falou, quem gritou, aí vem o esposo, se todas estavam dormindo? Outra pergunta interessante. A mensageira de Deus diz que todos devemos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Isso está em manuscrito 140, 1901. Por que devemos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens? Ela se refere em Review and Herald, em 1890, dizendo o seguinte, costumo me referir à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 imprudentes. Esta parábola, número 1, há sido e será cumprida ao pé da letra. Número 2, tem uma aplicação especial para este tempo. 3, se cumpriu e seguirá sendo verdade presente até o fim dos tempos. E 4, na parábola, as 10 virgens tinham lâmpadas, mas apenas 5 delas tinham o óleo salvador para manter as lâmpadas acesas. Isto representa a condição da igreja. Então a razão pela qual nós devemos estudar como nunca antes esta parábola é que ela representa a condição da nossa igreja, a nossa condição espiritual.
e também porque ela se cumprirá ao pé da letra. Ao pé da letra. E isso é uma coisa terrível. Se vai cumprir ao pé da letra, significa que pelo menos 50% dos que agora não esperam a vinda de Jesus se perderá. E isso é uma coisa terrível. E tem uma aplicação especial para o nosso tempo, o tempo de espera antes da volta de Jesus. Os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam uma fé pura. Isso é importante saber. Todas as 10 virgens professam uma fé pura. A única fé pura que não tem mescla de doutrinas falsas é a fé com a mensagem do terceiro anjo. A Igreja de Deus, a Igreja Adventista do sétimo dia, não tem mescla de doutrinas falsas, é uma fé pura. Por isso que as virgens são chamadas virgens. São puras. Não tem mescla de doutrinas falsas em suas crenças. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo. Sair-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados. Não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Parábola de Jesus, 223. As 10 virgens são representadas pela totalidade dos membros da igreja. É muito fácil pensar que as virgens prudentes e sábias são as que estão na igreja e as loucas estão fora, são apóstatas. Não, não é isso que diz a Bíblia. Toda a igreja está dividida em 2 grupos. Ou você é virgem prudente ou você é virgem louca. Então, assim é como é. Dentro da igreja existem 2 grupos de pessoas. Todas as virgens são representadas por aqueles que esperam a segunda volta de Jesus. Mas é interessante, ela diz, confiantemente o esperam. Todos ouviram a mensagem e confiante o esperam. Mas vem um tempo de prova, um tempo de espera. O tempo de espera na Bíblia é terrível. Cada vez que houve um tempo de espera, houve resultados funestos e terríveis. Por exemplo, quando Moisés subiu ao monte Sinai, para receber de Deus as tábuas da lei, o povo de baixo que ficou embaixo teve um momento de espera, 40 dias. Para eles foi uma eternidade. O que aconteceu? O povo se desesperou e caiu no pecado grosseiro e terrível. Adoração falsa, idolatria e promiscuidade sexual. Outro tempo de espera terrível foi quando o povo, no tempo de Josué, estava acampado às margens do rio Jordão, só esperando a ordem para atravessar e entrar na terra prometida. A espera. Novamente o povo foi provado com a espera. E esse foi o capítulo, um dos capítulos mais negros da história do povo de Israel do passado. Baal Peor, onde o povo se prostituiu com os ídolos, cometeu promiscuidade sexual e receberam a justa punição de um Deus irado e ofendido. E agora novamente estamos no momento de espera. Parece que todos estamos esperando a vinda do Senhor Jesus em glória e majestade. E o que estamos fazendo no momento de espera? A grande maioria, todos, não a grande maioria, todos estão dormindo, diz a palavra de Deus. Todas as virgens estão dormindo, como os discípulos no Getsemane. Jesus pediu que orassem, que vigiassem com ele, mas todos, sem exceção, dormiram. Romanos 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque as virgens loucas, quando chegar o momento que se diga, aí vem o esposo sair a receber-lhe, não estarão preparadas porque não têm óleo em suas vasilhas. Estão destituídos do Espírito Santo, que é representado pelo óleo. Quer dizer, existe um grupo de adventistas que é cheio do Espírito Santo e está preparado.
Existe outro grupo de adventistas que estão destituídos do Espírito Santo, não têm o Espírito Santo e não estão preparadas, por conseguinte. Por que que um grupo tem o Espírito Santo e o outro não? Deus não é um Pai amoroso, desejoso de que todos sejam cheios do Espírito Santo? Então por que alguns estão destituídos e não têm o óleo do Espírito na sua vida e por isso vão ser deixados fora? Pergunta interessante, né? Em primeiro lugar, devemos entender que a vinda do esposo, ou a vinda do Filho do Homem, mencionado no capítulo 25, versículo 13, e também a vinda do Senhor da casa, na parábola dos dois servos, representa o mesmo acontecimento. E esse acontecimento não é a vinda de Jesus em glória e majestade. Repito, a vinda do esposo, a vinda do Filho do Homem e a vinda do Senhor da casa representam o mesmo acontecimento, mas este não é a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Veja bem que interessante. Marcos, capítulo 13, de 37, ou de 34 até o versículo 37. Esta é a parábola dos dois servos. Vamos ler a parábola dos dois servos, que está primeiramente no livro de Marcos, capítulo 13, de 34 a 37. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vamos ler a mesma parábola agora em Mateus 24, 50 e 51. Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E agora um detalhe mais que se encontra em Lucas 12, 35 e 36. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento ou das bodas, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. E ainda mais Lucas 12, 38 a 40. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Interessante, muito interessante. Diz que o Filho do Homem, ou o esposo, ou o senhor da casa, vão vir em um momento que ninguém vai saber. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, de maneira inesperada. E Jesus voltará das bodas, quer dizer que ele está agora, nesse momento, nas bodas. E então, de maneira inesperada, ele vai vir. E aqueles que não estiverem preparados serão colocados com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Uma hora em que não sabe, em um dia em que não espera. Interessante tudo isso. Como que pode ser isto? Será que está falando da segunda vinda de Jesus em glória e majestade? Não pode ser. Por que não pode ser? Porque nós não sabemos hoje o dia e a hora da segunda vinda de Jesus em glória, mas saberemos no futuro. Por quê? Porque Deus vai dizer-nos. Na sétima praga, no final, Deus vai fazer o pacto de paz com o seu povo desde o céu a viva voz, declamar os 10 mandamentos novamente e vai dizer-nos o dia e a hora da segunda volta de Jesus. Isso está no Grande Conflito, página 640. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Quer dizer, se Deus vai declarar o dia e a hora da volta de Jesus, saberemos o dia e saberemos a hora. Então, a expressão que não saberemos nem o dia, nem a hora, não se refere à segunda volta de Jesus. Então, se refere a quê? Veja bem, estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre?
que deverá trazer o amanhecer, a menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo. A que tempo isso se refere? Não à manifestação de Cristo nas nuvens do céu para encontrar um povo adormecido, não, mas ao seu retorno após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial. Veja que interessante. Não se refere à manifestação de Cristo nas nuvens do céu para encontrar um povo dormindo, não. Quando Jesus vier em glória e majestade, encontrará alguém ou parte do seu povo, da sua igreja, dormindo? Claro que não. Existirão dois grupos: os ímpios, que não estão preparados, e os justos, que estão preparados e selados com o selo do Deus vivo. Nenhum membro da igreja vai estar dormindo aquele então. Os membros da igreja hoje ou irão para mal e pior, apostatarão da fé, abandonarão a fé, trairão as verdades da palavra de Deus, ou então irão pelo lado do quente, se consagrarão mais a Deus e receberão o selo do Deus vivo. Ninguém mais vai existir dormindo ou morno quando Jesus voltar. Então ela diz que isso não se refere à segunda volta de Jesus em glória e majestade. Agora, Jesus está ministrando no lugar santíssimo. Quando ele volte da sua ministração novamente à presença do Pai, vai receber o reino. E então, esta vinda é que ela menciona aqui, quando ele retira seu traje sacerdotal e cobre-se com vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem, quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Isso está tirado de 2 Testemunhos, página 190. Para aqueles que negligenciaram a preparação em pureza e santidade, que os habilitaria a darem as boas novas a seu Senhor, o sol se porá em tristeza e escuridão e nunca mais se levantará. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Este tempo finalmente virá de repente, sobre todos, e os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Então, que tempo é esse que nós não sabemos nem o dia e nem a hora? É o tempo que o nosso nome será avaliado lá no Santuário Celestial, no juízo investigativo. Você não sabe nem o dia nem a hora. Então, nesse tempo, nesse momento, se vai então mostrar quem está preparado e quem não está preparado. Se você não está preparado, no momento do juízo investigativo, se diz que você está dormindo. E o seu nome será colocado junto com os hipócritas. Seu nome será riscado ou apagado do livro da vida e colocado com os que vão receber a morte eterna. Assim de simples. Isso será no juízo investigativo, não na segunda vinda de Jesus. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosa, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retirada para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. O grande conflito 491. O que vem silenciosa como ladrão à meia-noite? Não é a segunda vinda de Jesus, porque nós vamos saber o dia e a hora. É a hora decisiva que determina o destino de cada homem. Quando o teu nome passar lá, em revista, em análise, no juízo investigativo, nesse momento é para você o dia final. É o dia que define o teu destino eterno. A partir daí, a tua sorte já está determinada, irrevocavelmente, não pode ser revocada, salvo o perdido. E esta hora é que vai vir surpresivamente, inesperadamente. Não vai saber nem o dia, nem a hora. Por isso Jesus advertiu: preparados todos os dias, todo momento, bem com Deus a cada hora, a cada dia, porque você não sabe quando vai terminar o seu tempo de graça. Pode ser que você morra hoje, teu tempo de graça terminou. Ou pode ser que em algum momento o teu nome passe lá no céu para tomar essa decisão. Então, nesse momento também terminou o teu tempo de graça. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Decisão final significa é a final, não tem outra. É única, é uma só. Irrevogável quer dizer
é como a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Você não pode apelar a um tribunal superior, porque não existe um tribunal superior no universo maior que o tribunal de Cristo. Por isso que é final e irrevogável. Por isso que Jesus advertiu o seu povo muitas vezes e de muitas maneiras, com muitas parábolas. Cuidado, não, que o coração de vocês não se sobrecarregue com os cuidados da vida, com os prazeres, não se distraiam com as distrações que Satanás põe ao nosso caminho, para que aquele dia não venha de repente como um ladrão e você não se ache preparado. O dia quando Jesus vai examinar o teu caso na corte celestial. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Exatamente assim. No momento que você não sabe, numa hora que não tem nem ideia, o teu nome será analisado no céu e uma decisão final e irrevogável será pronunciada a seu respeito. O homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Testemunhos para Ministros 440. Se você tem algum pecado conhecido que você sabe que é pecado na sua vida, se você for pesado na balança e você ainda estiver na prática de qualquer pecado conhecido, então você será pesado na balança e achado em falta. E você então perderá tudo. O seu nome será riscado do livro da vida, apagado completamente, e o seu nome será colocado junto com os hipócritas. É bem triste. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. É por isso que essa classe, as virgens loucas, como estão destituídas do Espírito Santo, não têm o Espírito, portanto, o caráter de Cristo não foi implantado nelas. Elas não têm o caráter de Cristo. Elas não têm a semelhança com Cristo no caráter porque não têm o Espírito morando nelas. E como diz a Bíblia, se não tem o Espírito, não somos de Cristo. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outro o caráter que é fruto da operação do Espírito. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, a terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Parábola de Jesus 224. O ódio é representado também pelo caráter. Como o caráter não é transferível, se você desenvolveu um caráter pela ação do Espírito Santo, pela comunhão com Cristo, pela vivência e convivência com Ele, você não pode dar esse caráter a nenhuma outra pessoa, nem a esposa, nem para o filho, nem para a filha, para ninguém. É seu, somente seu. Por isso que, no juízo, cada um deve estar de pé diante de Deus individualmente, sem depender de ninguém. Minha mente foi atraída para o futuro, quando o sinal será dado. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mas alguns se atrasaram na obtenção do óleo, para reabastecer as suas lâmpadas. E, tarde demais, encontrarão que o caráter representado pelo óleo não é transferível. Como eu disse, o óleo representa o Espírito Santo, mas também representa o caráter, que é estampado na vida pela ação do Espírito Santo. Se atrasaram. Que atraso fatal. Alguns se atrasaram na obtenção do óleo. O óleo poderia ser obtido por todas as 10 virgens, por a totalidade dos membros da igreja, mas alguns se atrasaram. Tarde demais. Encontrarão que o caráter não é transferível e que o caráter não se pode desenvolver de hoje para amanhã, em um momento. O caráter é o resultado de uma vivência e comunhão íntima com Cristo e praticar e obedecer às suas leis. Viver por um assim, diz o Senhor.
A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Parábola de Jesus 223. Não são hipócritas, não são falsos, não são enganadores as virgens loucas, são membros sinceros da igreja, mas que não se entregaram à operação total do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, o seu coração não foi quebrantado, não foi renovado, transformado pela ação do Espírito Santo totalmente. Cair sobre a rocha e despedaçar-se é renunciar à nossa justiça própria e ir a Cristo com a humildade de uma criança, arrependido de nossas transgressões e crendo em seu amor perdoador. E assim também é pela fé e a obediência que edificamos sobre Cristo como nosso fundamento. Cair sobre a rocha e despedaçar-se é, então, arrependidos, confessar nossos pecados e, pela graça de Cristo, pelo seu poder, abandonar esses pecados, vencer, tirar da vida. Assim o caráter vai se transformando, vai se renovando à semelhança de Cristo Jesus. Fé e obediência, importantíssimo. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Lembra da parábola do semeador? Ouvintes de pedregais. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas esta classe, este grupo das virgens loucas, contentaram-se com uma obra superficial. É como os ouvintes de pedregal. Uma obra superficial. São cristãos, mas não total. Fizeram uma entrega, mas não uma entrega total. Tem coisa ainda na vida que Deus aborrece e ainda não tiveram dispostos ou demoraram muito para abandonar essas coisas que Deus aborrece. O estado da igreja representado pelas virgens imprudentes ou loucas também é conhecido como o estado de Laodiceia. Interessante, isso vai lançando luz sobre o nosso estudo. As virgens loucas são também representadas pela condição de Laodiceia e também são representadas pelos ouvintes de pedregais. Mornidão, indiferença e apatia espiritual. Faltou. O Espírito Santo não pôde completar a obra que começou no seu coração. Por quê? Vamos ver. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. Excelente! Glória a Deus por isso. Jesus vai completar a obra que começou no coração, no nosso coração. É o que está dizendo aí. Em todos. E todos serão salvos. Não se preocupe. É o que já escutei muita gente dizer isso. Não se preocupe, irmão. Aquele que começou a boa obra no seu coração vai completar. E vai terminar a obra no seu coração. E você vai ser salvo. Todos serão salvos. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Oxalá fosse certo, né? Mas não é certo. Então onde é que está o problema? Se Deus prometeu completar a obra no nosso coração que Ele começou. Mas o certo é que em alguns Ele vai querer completar, mas não vai poder. Olha que interessante como ela descreve no maior discurso de Cristo, página 76. Deus tomou as providências para que nos possamos tornar semelhantes a Ele e cumpri-las-á para todos quantos não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a sua graça. Deus vai terminar a obra que começou no seu coração, claro que sim. Se, sempre tem um se, com a condição de que você não interponha entre você e Deus, entre a sua alma e Jesus, a sua vontade perversa. Mas o que significa isso de vontade perversa? É quando você escolhe fazer as coisas que Deus aborrece. Deus falou que não deve ver o mal, as coisas que não são dignas nem honradas, e você insiste de ver filmes, novelas, pornografia, etc. Deus falou, você sabe, mas não faz. É típico de Laodiceia. Conhece, mas não vive. Sabe, mas não pratica. Isso se chama vontade perversa, porque Deus vai respeitar as suas decisões. E aquilo que você decide, Deus vai respeitar.
Se você quer comprar uma arma e sair matando todo mundo, você pode fazer, Deus não vai impedir você. Se você quer ir no sábado de manhã na igreja e sábado de noite ir na discoteca, mas também Deus não vai te impedir. Você sabe o que faz, entendeu? Mas quando nós fazemos coisas que aborrecem a Deus, o que acontece? O Espírito Santo se entristece, se ofende e nos abandona. Simplesmente sai e você nem percebe. E então, quando chega o fim, você está totalmente destituído do Espírito Santo. Não tem o Espírito, não tem o caráter de Jesus e, portanto, está despreparada para o reino eterno de Jesus. E se você se entregar àquele que começou em você a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Ore com mais fervor, creia mais plenamente, deixemos de confiar em nossa própria força e passemos a confiar no poder do nosso Redentor. Caminho a Cristo 41. Palavra-chave nessa citação é entregar. Se você se entregar, se você se entregar, condição, então Jesus completará a obra que começou no seu coração. O que é entregar? Uma entrega completa, não parcial. Muitas pessoas fazem entrega, mas poucos fazem entrega completa. Alguns têm os seus pecadinhos, os seus hábitos favoritos que não estão dispostos a renunciar. Portanto, a obra da graça não pode ser concluída. As 10 virgens estão esperando na noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas, 5 serão encontradas surpreendidas e aterrorizadas fora do recinto do banquete. Uma citação terrível. Todas estão esperando a volta de Jesus. Aparentemente e sinceramente. Todas, mas 5 estão desprevenidas. 5, o que significa 50% na parábola, serão encontradas surpreendidas e aterrorizadas fora do recinto do banquete. Quando será esse momento? Esse momento será na segunda ressurreição. Ou morreram sem estar preparadas, ou vão estar vivas até que realmente sejam vomitadas da boca de Cristo e sejam abatidas pelas últimas pragas deste mundo. Mas quando finalmente se levantem na segunda ressurreição, vão ver que estão fora da cidade, fora do recinto do banquete. Surpreendidas, surpresas e aterrorizadas. Mas por que estou aqui fora? E muitos vão levantar a mão, vão pedir o microfone, por assim dizer, para perguntar por que eu estou fora. Bom, Jesus vai fazê-las saber por que estão fora. E aterrorizadas, mas não existe maneira de mudar naquele momento. Agora é o tempo que nós temos de aprontar a nossa vida. Depois, muito tarde. Todas tinham lâmpadas, isto é, uma aparência exterior de religião. Todas as 10 virgens têm uma aparência de religião, professam uma religião pura, mas unicamente 5 delas possuíam a piedade interior. Isso que faz a diferença, piedade interior. 5 estavam carecendo do óleo da graça, o Espírito de vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo não lhes habitava o coração. Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé? Sem o óleo da graça no coração, de que serve demonstrar ser adventista do 7º dia? Ir na igreja no sábado, se você não tem o óleo da graça, se você não vive uma vida de obediência perfeita à lei de Deus, honrando a Deus em todas as coisas, de que serve? De nada. Piedade interior é o resultado da comunhão íntima com Deus, dia a dia. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Palavras terríveis. Tarde demais. Demasiado tarde. Que terrível quando nós escutemos essas palavras. Demasiado tarde. Esperamos muito, nos atrasamos. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não vos conheço. Sois excluídos do céu por vossa própria inaptidão para a sua companhia. É interessante. Excluídos do céu
pela inaptidão, falta de preparação. Falta de preparação para habitar com os seres que nunca pecaram. Falta de santidade de vida. Falta de santidade de mente, de pureza de coração. Inaptidão. Não estão preparados para o céu. Se chama santificação. Muitos dizem que, eu já escutei muitos sermões dizendo que a santificação não é importante para a salvação. Isso mostra que é um erro total essa mensagem. A santificação, sim, definirá se você está preparado ou não está preparado para a companhia dos seres celestiais. Foi um descuido, sim, foi um descuido. Um descuido fazer o que distingue as virgens imprudentes das sábias. Elas tinham lâmpadas, mas nenhum óleo. Seus caracteres não podiam suportar a prova. Foi um descuido. Mas certos descuidos são inaceitáveis. Por exemplo, o que você diria de um médico que, fazendo uma cirurgia, fez um descuido e deixou um instrumento cirúrgico dentro do abdômen da pessoa? Um descuido inaceitável, horrendo, terrível? A mesma coisa com as virgens loucas. Foi um descuido. Se descuidaram. Passou o tempo, se entreteram com outras coisas, às vezes coisas que não são ruins em si mesmo, mas o certo é que os caracteres delas não podiam suportar a prova. Quando o seu caráter foi examinado no juiz investigador, o caráter não pôde suportar a prova. Tinham ainda traços de caráter satânicos na sua vida. Traços de caráter que não pertencem a Jesus. Talvez o egoísmo, talvez maledicência, talvez crítica, talvez algum pecado secreto, alguma coisa. O seu caráter não passou na prova. Por isso, são colocadas com o grupo das virgens loucas. A verdade penetrará mais e mais profundamente no coração e abaterá um ídolo após outro, até que Deus reine supremo no coração de seu povo consagrado. 1 Testemunho 237. A verdade tem que penetrar fundo, não somente ficar num conhecimento teórico em nossa mente, mas penetrar fundo no lugar santíssimo da nossa alma e purificar todo ídolo, tirar todo pecado secreto, todo mau hábito, e que nossa vida seja conformada totalmente à vontade e ao caráter de Cristo Jesus. A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito. As graças do Espírito são os aspectos de caráter de Jesus, a bondade, o amor, a simpatia, domínio próprio, temperança, etc. Então, isso são as graças do Espírito, é o caráter de Cristo estampado em nossa vida. Quando Cristo vier, as balanças do céu pesarão o caráter e decidirá se ele é puro, santificado e santo, ou se ele é impuro e impróprio para o reino dos céus. Aqueles que desprezaram a graça divina à sua disposição, que os qualificaria para ser habitantes do céu, serão as virgens insensatas ou loucas. Eles tinham toda a luz, todo o conhecimento, mas não puderam obter o óleo da graça. Eles não receberam a verdade em seu poder santificador. O caráter é o aspecto principal. O juiz investigativo decidirá se o caráter é puro, santificado, santo ou se é impuro e impróprio para o reino dos céus. O caráter também é simbolizado pelas vestes daquele homem da parábola das bodas, que se apresentou no banquete sem as vestes nupciais. Também representado pelas virgens loucas, porque não tem o caráter. As vestes são o caráter de Cristo, que é estampado na sua vida pelo Espírito Santo. Não tem o caráter. Tem defeito o caráter. Tinham luz e conhecimento, mas não puderam obter o óleo da graça. Por que não puderam obter? Se descuidaram, se distraíram. Neste momento, a mensagem de Laodiceia deve ser dada para despertar uma igreja sonolenta. Que interessante. Laodiceia é cega, mas não está dormindo. Ou será que está dormindo também? Na verdade, na Bíblia, apresenta a Laodiceia como sendo cega e nua. Mas também Laodiceia são as mesmas virgens loucas que estão dormindo. Por isso a mensagem de Laodiceia deve ser apresentada para uma igreja sonolenta e que está dormindo. A mensagem de Laodiceia justamente é essa, é despertar
fazer a preparação necessária, receber o óleo da graça no coração, transformar a vida e o coração, permitir que Jesus entre em nossa vida e possa viver uma vida de santidade em nós. Tempo de angústia é o último chamado. O anjo da misericórdia chama. Muitos na igreja remanescente simplesmente dormindo. Alguns acomodados nas suas posses, outros acomodados porque acham que falta ainda 50, 100 anos para os eventos finais, para que Jesus volte. De alguma maneira ou outra temos que despertar, irmãos, para o momento. Chegou a hora de despertar, sair do sono. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles, e eles com ele. Apocalipse 3:20, tirado de 1 Testemunhos, página 188. Na verdade, essa é uma citação que nos lança muita luz sobre o problema das virgens loucas e de Laodiceia. Quando vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles, e ele com ele. Quando Jesus ceia com você, você passa a ser uma virgem sábia, uma virgem inteligente, que tem a preparação necessária. Mas o que impede a entrada de Jesus? Maus hábitos, pecados acariciados na vida, que não estamos dispostos a entregar. Precisamos examinar o nosso coração minuciosamente, profundamente, para ver o que há na nossa vida que ofende a Jesus e deixa o Espírito Santo fora. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus, contaminando aqueles que com eles se unem no pecado, terão seus nomes apagados do livro da vida e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas. Impressionante citação. Mostra que o problema aí com as virgens loucas, com Laodiceia, é porque tem alguma coisa na vida, algum pecado na vida, alguma falha de caráter na vida, um ídolo na vida, que se não for removido, para com que seus nomes sejam apagados do livro da vida e serão deixados nas trevas da meia-noite, o Espírito Santo vai se retirar finalmente, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas. Isso a luz se apagará nas trevas. Por quê? Porque escolheram fazer coisas que sabiam que estava errada. Andar contra a consciência não é seguro. Se você sabe, pratique. Ou se você sabe que não deve fazer, não faça. Disse o anjo: Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar a cada um entre seu povo. Alguns estão prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí têm eles oportunidade de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho, as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues a seus ídolos, deixai-os, e eles passarão adiante a sua obra, deixando estes com seus pecaminosos traços não subjugados à direção dos anjos maus, os que satisfazem em todos os pontos, os que resistem a toda prova, e vencem seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira, e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Uau! Impressionante! Deus abre o jogo, bem claro. Está disposto a receber a qualquer um. Qualquer adventista, por mais rebelde e apóstata que seja, se decide regressar, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e vencer os seus pecados pela graça e pelo sangue de Cristo Jesus, pode receber a chuva serôdia e ser trasladado deste mundo mau, sem ver a morte, para o reino da luz. Isso é impressionante.
Impressionante. Isso nos deve dar energia e ânimo a todos, porque é possível vencer. Sacrificar os seus ídolos, dar ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira, que é Jesus. O testemunho que Jesus dá à Laodiceia é esse mesmo. Você tem um problema na sua vida, você tem um problema de caráter, um problema de idolatria na sua vida, de pecado na sua vida. Retire esse pecado. E Jesus está disposto a nos aceitar. Impressionante. Mas aqueles que não quiserem, Deus vai dizer finalmente, ele não quer, ela não quer. Deixa ele com o seu ídolo. Vão ajudar os que querem vencer. É isso mesmo, irmãos. Os anjos estão à disposição nossa para ajudar-nos a vencer, a formar um caráter como o de Cristo, a vencer o ídolo, o pecado em nossa vida. Mas se nós não queremos, seremos deixados de lado e eles vão seguir ajudando aos que querem. E então, o destino desse já está selado, porque sem a ajuda dos anjos e do Espírito Santo, não poderão alcançar. Alguns, vi eu, voltariam de boa vontade. Outros não permitirão que esta mensagem à igreja de Laodiceia tenha peso para com eles. Hão de deslizar caminho adiante da mesma maneira porque antes o faziam, e serão vomitados da boca do Senhor. Unicamente os que se arrependem zelosamente hão de alcançar o favor de Deus. É sempre assim. Vem uma semana de oração e se vai. Novas resoluções são feitas, mas no final seguimos fazendo a mesma coisa, sem grandes mudanças em nossa vida. Até que vem outra semana de oração e a história se repete. E não se vê mudanças duradouras na vida. E vamos seguir. Muitos, a grande maioria, ou um grupo da igreja vai seguir assim, da mesma maneira como faziam antes, até que sejam finalmente vomitados da boca de Jesus. O que significa ser vomitados? Quando o seu nome passa em revista no momento do juízo investigativo e você seja realmente lançado fora. Este não passou o teste, o seu nome é apagado do livro da vida. Isso significa ser vomitado. Unicamente os que se arrependem zelosamente hão de alcançar o favor de Deus. Se você se arrepender, nesse tempo de graça que ainda existe, abandonar os seus pecados e consagrar a Deus, você alcançará o favor de Deus. Não importa o que tenha feito, não importa o pecado que tenha cometido, Deus vai receber você novamente no seu favor, na sua graça, e o seu Espírito vai tomar posse do seu coração. Impressionante a bondade, a misericórdia e o amor perdoador de Deus. Todos os que esperam pelo noivo celestial são representados na parábola como dormindo, porque seu Senhor atrasou a sua vinda. Mas as sábias acordaram com a mensagem de sua proximidade e responderam à mensagem, e seu discernimento espiritual não havia acabado totalmente, e elas saltaram do sono para a ação. Gosto muito dessa citação. Por quê? Porque mostra um grupo de pessoas que estava dormindo também. As virgens sábias também estavam dormindo, mas acontece que as sábias acordaram com a mensagem de sua proximidade. E as loucas não. As loucas, mesmo com a mensagem de sua proximidade, seguiram dormindo. Pergunto, você tem escutado ou tem visto ultimamente, nos últimos meses e anos, a mensagem ou alguma coisa que indica a proximidade da volta de Jesus? Com certeza que sim. Você despertou? Sim ou não? Se você despertou para a ação, você é das virgens sábias. Se não despertou ainda, você se está arriscando a pertencer ao grupo das virgens loucas. As sábias despertaram com a mensagem de sua proximidade e elas deram o clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Aí então é que as loucas viram que não estavam preparadas. Despertaram com a mensagem da sua proximidade. Ao tomarem posse da graça de Cristo, a sua experiência religiosa tornou-se vigorosa e abundante, e suas afeições foram postas nas coisas do alto. Elas discerniram onde estava a fonte de seu poder e apreciaram o amor que Deus tinha por elas. Elas abriram seus corações para receber o Espírito Santo, pelo qual o amor de Deus foi derramado em seus corações. Suas luzes estavam ajustadas e acesas, e emitiam raios constantes nas trevas morais do mundo. Elas glorificaram a Deus porque tinham o óleo da graça em seus corações e fizeram a mesma obra que seu mestre fez antes deles. Saíram em busca e para salvar aqueles que estavam perdidos. Esse foi tirado do comentário bíblico adventista, que é uma citação da Sinais dos Tempos, de 1910. Quer dizer, em outras palavras, as virgens
sábias, apesar de que estavam dormindo, despertam com a mensagem da aproximação de Jesus e arrumam as suas lâmpadas, preparam as suas lâmpadas, enchem-as com o Espírito Santo, o óleo da graça, e fazem a preparação necessária, enquanto as virgens loucas não despertam e seguem dormindo até que é demasiado tarde. Que diria a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Advirto a todos que professam o nome de Cristo, a que se examinem rigorosamente e façam plena e cabal confissão de todos os seus erros, a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo e o anjo relator possa escrever ao lado de seus nomes o perdão. 1 Testemunhos 263. Quer dizer, Satanás sabe muito bem que se dormirmos um pouco mais, ele está seguro quanto a nós, porque é certa a nossa destruição. Um pouco mais de sono nos levará a um momento em que será demasiado tarde. Então o que devemos fazer agora? Confessar nossos pecados, para que vão adiante de nós ao juízo e o anjo relator possa escrever perdoados e abandonados também, abandonar nossos pecados, viver uma vida de santidade, para que possamos ser aprovados quando viermos a ser avaliados no juízo investigativo e possamos estar junto com o grupo das virgens sábias que fizeram a preparação na hora certa. É uma parábola difícil de escutar, porque é uma parábola terrível, que mostra que se é realmente que vai se cumprir ao pé da letra, uma grande proporção dos que agora são adventistas do sétimo dia e conhecem a mensagem para este tempo vão ficar fora. Por quê? Não porque não tiveram uma oportunidade, não porque não conheceram a verdade para este tempo, porque não deixaram perder o tempo, se distraíram, se descuidaram, se deixaram levar pelas suas inclinações com pecados acariciados, com maus hábitos, com vícios, e não fizeram a preparação necessária, não fizeram uma entrega completa. Irmão e irmã, que estamos fazendo? Despertemos para esta hora. É o momento. Dentro de muito pouco tempo será demasiado tarde para sempre. Agora é o momento de colocar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, de confessar nossos pecados, de viver uma vida de santidade, de buscar essa piedade interior que somente vem pela comunhão íntima com Jesus. E que quando o nosso nome passe lá no céu, no juízo investigativo, possamos ser encontrados no grupo das virgens sábias, como dignos de um lugar no reino eterno de Jesus. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai que estás nos céus, te suplicamos o perdão neste momento como teu povo, como igreja, pela nossa condição de apatia e de mornidão espiritual. Perdoa por estarmos distraídos com as coisas deste mundo, com pecados, com tudo aquilo que Satanás nos coloca como distrações diante dos nossos olhos, e possamos despertar para esta hora, fazer a preparação necessária como virgens sábias, preparar o nosso caráter, a nossa vida, e que Jesus possa ser um hóspede digno em nosso coração, transformando todo o nosso ser e o caráter de Cristo estampado em nossa vida para a eternidade. Abençoa cada ouvinte e que possamos ter uma nova percepção da nossa condição e fazer a preparação necessária para esta última hora. Em nome de Jesus oramos. Amém.